Boa tarde no Brasil, boa noite em Angola, em Portugal. Estamos começando o último encontro do ciclo internacional de debates Oralidade, Escritura e a Técnica, organizado pelo Instituto Politécnico Sol Nascente, em parceria com o Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica, o NUPEF da UFRB. Hoje vamos ter uma mesa composta pelos professores Olímpio José Pimenta Neto, André Luiz Mota Itaparica e Fabrício Pontin. Antes de apresentar os palestrantes, eu gostaria de passar a palavra para o Adelino Pelembi, que vai nos dar as boas-vindas e fazer umas palavras de abertura em nome do professor Inácio Valentim, que é o coordenador geral do evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pablo. Desejamos votos de boas-vindas a este quinto ciclo internacional de debates, que por conseguinte já vai no seu último dia, sob o lema Oralidade, a Escritura e a Técnica. Queremos, em nome do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, na pessoa do diretor-geral, o Dr. Inácio Valentim, assim como os nossos parceiros, agradecer a participação de todos os preletores, os moderadores, pelas reflexões bastante sugestivas que estão sendo discutidas neste espaço e, claro, não nos esquecendo de algum modo de toda a comunidade acadêmica que nos acompanha, tendo em conta a diversidade geográfica. Vale lembrar que esta é uma iniciativa do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente e o apoio da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Para todos, um bem-aja, o nosso muito obrigado e atentamente acompanharemos as preleções dos nossos doutores. Devolvo a palavra ao doutor Pablo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Adelino. Então, dando início às mesas do dia de hoje, eu sou o primeiro palestrante, o professor André Luiz Mota Itaparica, graduado, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. Ele é professor associado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e colaborador, professor colaborador do programa de pós em filosofia da Universidade Federal da Bahia. É membro do grupo de estudos Nietzsche, o GEN, e do grupo de pesquisa internacional Hyper Nietzsche. Gostaria de lembrar aqui que o GEN, o grupo de estudos Nietzsche, tem uma revista indexada, os cadernos Nietzsche, com distribuição gratuita, disponível gratuitamente pela internet. Então, a palavra para o professor André, e na sequência nós continuamos com os outros palestrantes. Professor André, por favor. Desliga o microfone. Oi, pronto, já posso falar? Bem, eu queria dar boa tarde. Fique à vontade. Então, boa tarde para o Brasil, boa noite para Angola e Portugal. Gostaria de agradecer o convite do professor Valentim, assim como o convite do professor Ricardo, e saudar a nossa mesa aqui, nosso moderador, o professor Pablo, e Fabrício e Olímpio, com quem teria o prazer de dividir essa mesa. O que eu vou falar aqui, dentro do espírito do evento, é basicamente mostrar como os elementos estilo, filosofia e vida estão intimamente ligados em Nietzsche.
Então, é basicamente um trabalho sobre a relação entre filosofia, formas de vida, e ele é baseado no que eu já trabalhei sobre estilo em Nietzsche e também sobre um trabalho que eu recuperei recentemente, que é um trabalho sobre a leitura de Alexander Nehamas sobre Nietzsche. Então, vou começar. Na filosofia de Nietzsche, a questão de como ele expõe suas concepções não é periférica. Do mesmo modo, a diversidade de estilos que ele adota não é acidental. Em sua escrita, ele recorre a um uso atento de figuras de retórica, explora a polissemia das palavras e experimenta diversas formas de expressão. Essa atenção ao estilo deve-se a diversos fatores. Em primeiro lugar, sua concepção de estilo resulta de sua convicção de que pensamento e forma de expressão estão intimamente ligados. A forma da escrita, para Nietzsche, expressa as próprias características do autor. Um texto claro reflete um pensamento claro, e o cuidado com o estilo reflete o cuidado com o pensamento. Em segundo lugar, sua concepção de estilo baseia-se em suas próprias considerações sobre a linguagem. Em sua filosofia da linguagem, o filósofo descarta qualquer tipo de propriedade metafísica da linguagem. A linguagem não expressa uma pretensa estrutura essencial do mundo. Ela é antes uma forma pela qual o homem estrutura o mundo. O estilo de Nietzsche, assim, não pretende ser o espelho de uma realidade metafísica que seria alcançada pela linguagem, mas antes uma forma de criação determinada pelos valores do autor. Em terceiro lugar, o estilo representa para ele a possibilidade de expressar vivências íntimas do autor, que só poderá ser compreendido por aqueles que possuem vivências semelhantes. Pois, diz Nietzsche, não se tem ouvido para aquilo que não se tem acesso pela vivência. Diz ele em Esse Homo. Em quarto e último lugar, tendo em conta o efeito que procura provocar por meio de suas obras, Nietzsche recorrerá ao aspecto retórico da linguagem a fim de provocar paixões no leitor, seja positiva, seja negativamente. As obras de Nietzsche, assim, pretendem persuadir seus leitores, provocar a adesão às suas ideias ou mesmo a repulsa a elas, tendo em vista os fins práticos de sua filosofia, que envolvem a defesa de valores que expressam uma determinada forma de vida. Para realizar esses fins, Nietzsche utiliza diversos gêneros literários, escolhidos a partir da temática e dos resultados esperados de suas obras. Encontramos, assim, escritos dissertativos e ensaísticos, como O Nascimento da Tragédia e As Quatro Considerações Extemporâneas, livros aforísticos, O Humano Demasiado Humano, Aurora, H. Ciência, assim como partes de Crepúsculo dos Ídolos e Além do Bem e do Mal, escritos polêmicos, polêmicas, como A Genealogia da Moral e o Anticristo, a paródia bíblica, Assim Falou Zaratustra, e até mesmo a autobiografia estilizada, como Esse Homo, e poemas, como os de Tiramo de Dionísio e parte de outros livros. Então, a multiplicidade de estilos que ele utiliza em cada livro, o estilo tem um propósito determinado. O aforismo foi amplamente utilizado por Nietzsche. Por isso, muitos chegaram a considerar que essa seria a forma estilística privilegiada por ele, mesmo nos livros não propriamente aforísticos. A esse respeito, é importante lembrar que o termo aforismo possui um sentido bastante específico em sua obra. Não se trata de uma sentença curta com um determinado conteúdo moral, embora ele possua aforismos nesse sentido restrito. O aforismo é entendido por Nietzsche como uma breve exposição de um pensamento que procura unir concisão e reflexão. O aforismo, para ele, ao contrário do que sua forma breve aparenta, é resultado de um longo processo de reflexão. Nele se condensa todo um pensamento longamente concebido e amadurecido. Além disso, não só a difícil tarefa de elaborar aforismos é resultado de um aprendizado, mas também
a sua própria leitura. Assim como a elaboração de aforismos é uma tarefa laboriosa e parcimoniosa, sua leitura deve ser lenta, cuidadosa, participativa. O sentido de um aforismo depende da participação ativa do leitor, que saberá dele extrair todas as suas consequências. Um exemplo de interpretação de um aforismo é apresentado por Nietzsche na terceira dissertação da genealogia da moral, numa imagem consagrada ao ato lento e cuidadoso da leitura e ao aspecto criativo da interpretação do aforismo. Diz ele, numa passagem célebre, um aforismo forjado e moldado com integridade não é ainda decifrado quando é lido. Ao contrário, tem-se primeiro que começar uma interpretação que necessita uma arte de interpretação. Essa arte de leitura, assim, opõe-se à maneira de ler dos modernos, apressada e descomprometida. A leitura de um aforismo deve ser objeto de uma longa reflexão. Ele deve ser ruminado. Diz Nietzsche, então, também no prólogo da Genealogia da Moral, certamente uma coisa, sobretudo, necessária para exercitar essa leitura como arte. Algo que hoje em dia foi mais desaprendido. E por isso é preciso tempo até que meus escritos possam ser legíveis. Algo para o qual se tem de ser quase uma vaca, e em todo caso, não um homem moderno, o ruminar. Nas obras que não são inteiramente aforísticas, as reflexões de Nietzsche sobre o estilo concentram-se na questão da possibilidade de comunicação. Para ele, a comunicação só é possível se houver entre o autor e o leitor um compartilhamento de vivências. Trata-se, a partir daí, de estabelecer uma relação entre vivências que tem sua manifestação no texto como forma de expressão fisiológica. E o estilo, particularmente no que diz respeito ao ritmo dos escritos. Diz Nietzsche em Esse Homo, bom é todo estilo que comunica efetivamente um estado interior, que não se equivoca com os signos, com o andamento, com o tempo dos signos, com gestos. Todas as leis do período são artes do gesto. Fim de citação. Em Além do Bem e do Mal, parte da leitura tem como modelos antigos, voltada para a audição, a fim de que se perceba o andamento, seu ritmo, a sonoridade das palavras, que indicam a forma de vida que engendrou o texto. Por isso, sua escrita se aproxima da oralidade e a leitura da arte da leitura dos antigos. Porque, diz Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, o homem antigo, quando lia algo, lia em voz alta, para si mesmo. Admirava-se quando alguém lia baixo, e em segredo se perguntava pelos motivos. Fim de citação. Diante disso, o filósofo passa a ver suas obras como uma espécie de linguagem cifrada, que só poderia ser entendida por aqueles que tivessem vivências similares às dele. O andamento de um texto como um gesto, expressão de certa configuração física e de caráter. Nesse sentido, Nietzsche procura escolher os leitores que compartilham suas vivências e valores. Em sua opinião, a capacidade que ele possuiria de trocar perspectivas e assim ser capaz das mais diversas vivências, por esse motivo, ele foi capaz de escrever uma multiplicidade de estilos, que é o que vimos tratando até aqui. Diz Nietzsche, comunicar um estado, uma tensão interna por meio de signos, incluindo o andamento, o tempo desses signos, esse é o sentido de todo estilo. E levando em consideração que a multiplicidade de estados interiores é em mim extraordinária, há em mim muitas possibilidades de estilo, a mais variada arte de estilo que o homem já possuiu. Não é? E aí é o Esse Homo num capítulo humildemente chamado Por que Escrevo Tão Bons Livros. Essa concepção de estilo, por sua vez,
está intimamente associada à sua própria concepção de filosofia. Desde os seus primeiros escritos, Nietzsche enuncia uma concepção bastante peculiar da razão de ser e da tarefa da filosofia. Para ele, a filosofia não se reduz a uma disciplina particular, entre outras, nem uma ocupação puramente acadêmica. Sua concepção de filosofia não considera primordial a formulação de doutrinas, mas, sobretudo, o engajamento e o cultivo de uma forma de vida. Filosofia e vida, sim, são indissociáveis. Como consequência, sua filosofia possui um caráter singular no que diz respeito à sua forma de exposição, seu método e propósitos. A filosofia de Nietzsche apresenta um profundo ceticismo quanto à ideia de que a filosofia independa das experiências do autor. Para ele, a filosofia é a expressão de uma forma de vida e não a expressão de uma razão desencarnada. Compreender uma filosofia é, assim, compreender os fins práticos ou mesmo os desejos inconscientes que mobilizaram seu autor. Toda a filosofia para Nietzsche é uma espécie de memória involuntária. E não é à toa que ele considerou como uma etapa importante para sua filosofia a escrita de sua autobiografia, Esse Homo. Todas essas considerações sobre a relação entre filosofia e vida o levaram a criticar a pretensão de que a filosofia seja capaz de erigir um conhecimento último ou alcançar os fundamentos do conhecimento. Isso, segundo ele, seriam ambições dogmáticas. A filosofia não produz um saber total, e toda a filosofia que tentou realizar essa pretensão esbarrou na imensa diversidade do real. E fracassou na tarefa de descobrir uma verdade última. Com seu caráter sistemático, com seu estilo variado e retórico, Nietzsche reserva à sua filosofia o espaço da experimentação de diversos pontos de vista, da admissão estratégica e pontual de hipóteses, da provocação e do chamado para engajamento a valores que expressam a forma de vida que ele considerava superior. Reconhecer que toda filosofia reflete o momento da vida e os afetos do autor, limitando assim suas pretensões dogmáticas, não significa que Nietzsche não reserve um lugar único e especial para a filosofia. Ele, ao contrário, vê na tarefa da filosofia uma dimensão muitas vezes até desmedida. O filósofo, para ele, é o legislador da cultura, a quem cabe estabelecer normas da cultura e o futuro da humanidade. Para realizar esse fim, Nietzsche terá que provocar no seu leitor reações de engajamento ou mesmo repulsa. É o que ele faz quando se utiliza de meios retóricos para provocar as paixões de quem possui semelhança com ele e de quem se diferencia dele. Assim podemos entender o uso constante de hipérboles, ironias, provocações, argumentos ad hominem, o tom coloquial e dialógico de sua escrita. Nietzsche literalmente escolhe seus leitores a partir de valores que julga superiores. Não é à toa, também, que Nietzsche elege como um de seus maiores adversários justamente aquele que via na filosofia uma tarefa semelhante. E sobre qual Olímpio vai falar com muito mais propriedade. Estou falando de Sócrates. Como era de esperar, essa relação ambígua de resistência e atração que Nietzsche tem por Sócrates não passou despercebida a seus leitores, como Walter Kaufmann, Pierre Hadot e Alexander Nehamas. Para Alexander Nehamas, por exemplo, as reações que Nietzsche provoca em seus leitores são similares àquelas provocadas por Sócrates em seus interlocutores, pelo fato de que ambos têm projetos filosóficos similares. Ambos pretendem afetar e transformar a vida de sua audiência. Sócrates, através do discurso oral. Nietzsche, através de uma escrita que traz características da oralidade. Sócrates, através da humildade irônica. Nietzsche, através da arrogância teatral. Enquanto Sócrates pretende convencer seus interlocutores sobre uma forma de vida ideal, concebida dogmaticamente, Nietzsche procura, a partir de sua variedade de estilos, singularizar os valores que defende, e não propor uma única forma de vida em termos de um conteúdo doutrinário, mas por meio da exemplificação de uma vida superior, mas não da única vida superior. Ou seja, embora tenham o mesmo propósito filosófico, transformar vidas,
o conteúdo do ensinamento, os meios de expressão e os estilos de Sócrates e Nietzsche são distintos. Há em Nietzsche uma compreensão estética da vida. O homem, na sua formulação, é ao mesmo tempo matéria-prima e artista. Ele é capaz de moldar a si mesmo e, como obra de arte, transmitir não só beleza, mas a forma de vida que a produziu. Fazer da vida uma obra de arte é um princípio estético e moral da filosofia de Nietzsche. Nele se reúnem dois lemas de sua filosofia: dar estilo ao caráter, como está no aforismo 290 da Gaia Ciência, e o lema pindárico de tornar-se o que se é, que acompanha toda a sua obra até o Esse Homo, autobiografia estilizada com que ele encerra sua produção filosófica. O Esse Homo, contudo, não é um exemplo comum de autobiografia. É uma autobiografia intelectual em que a descrição dos fatos de sua vida e de sua obra já é realizada sob o prisma de seus conceitos filosóficos. Mas Esse Homo é ainda mais que uma autobiografia intelectual. Não é narrado no livro o inteiro curso da vida de Nietzsche, mas suas características pessoais, suas obras, seus gostos, sua dieta e até mesmo suas formas de entretenimento. Temos no Esse Homo a apresentação de Nietzsche como a exemplificação de uma forma de vida ideal que se expressa por meio de seu estilo. A apresentação de sua vida seria a realização de sua filosofia e de como esse Nietzsche, constituído por meio de sua obra, utiliza seu estilo como marca de singularidade. Uma vida ideal não como um modelo universal, mas como uma expressão de um caráter e de um gosto, como exemplo de como cada um deve dar estilo ao seu próprio caráter. Muito obrigado. Obrigado, André. Continuidade aos palestrantes, né? Para depois abrir para questões. Nós temos ainda 2 palestrantes que eu vou apresentar agora. Depois das falas deles, nós vamos abrir para questões e eles vão responder essas questões. Então, o segundo palestrante de hoje é o professor Fabrício Pontin. Fabrício é professor de Direito e Relações Internacionais na Universidade de La Salle, Canoas, Rio Grande do Sul. Ele está inserido também como docente no programa de pós-graduação em Educação na mesma universidade, pela PUC Rio Grande do Sul. Doutor em Filosofia pela Swan University, com estágio de pesquisa no Instituto de Pesquisas Avançadas em Filosofia Social e Política da Universidade de Bergen e estágio de pós-doutorado no Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia. Membro do Phenomenology Research Center na Southern Illinois University, atualmente coordena um projeto de pesquisa sobre empatia, cognição e percepção. Então, eu gostaria de convidar o professor Fabrício a fazer a sua fala. Fique à vontade. Muito obrigado, professor Pablo. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pela mediação. É um prazer estar conhecendo também o professor André, o professor Olimpo nessa oportunidade. Ouvi com fascínio a palestra do professor André. Tenho já algumas anotações aqui para a gente comentar depois. Queria agradecer também ao professor Inácio pelo convite para falar com vocês aqui hoje. E a minha ideia, dentro da proposta feita pelo professor Inácio de falar sobre questões de oralidade, linguagem, discursividade, é trazer uma discussão que eu tenho pensado bastante, que eu vejo sendo bastante reproduzida atualmente, né, que é o problema da linguagem dentro do direito, né, e pensar se existe uma discursividade própria ao direito. E eu quero tentar pensar isso com vocês, dentro de uma perspectiva que vai se vincular fundamentalmente a 3 autores. Eu quero pensar isso desde a perspectiva weberiana, depois eu quero falar um pouco para vocês com relação a como a gente vê num filósofo do direito inglês chamado Hare, né, Richard Hare, uma reapropriação dessa discussão weberiana e como ela está ligada ao trabalho de um autor também em inglês chamado Hart,
que vai trabalhar a questão dentro do paradigma da linguagem da moral. Tá? Então, eu acho que... desculpa, gente, eu fiz uma confusão. O linguagem da moral é do Hare, tá? E o linguagem da direito, que é o direito, ideia do direito, é do Hart. Eu só fiz uma confusão aqui entre os dois, é que eles têm um nome parecido. A minha ideia, então, é começar com a ideia do Weber, porque nós temos um problema que talvez seja apontado pelo próprio Nietzsche em alguma medida, de como a gente pode colocar controle dentro de expressões sobre verdade, ou seja, em que medida a gente pode dar um teor de verdade para expressões que a gente fala na nossa língua. Se a gente for pensar na abertura, na realidade, uma das primeiras colocações que o Hobbes faz no Leviatã é sobre isso. Então, o Hobbes, antes de estabelecer uma ideia de direito, ele diz que nós precisamos ter uma gramática que vai orientar como nós falamos sobre o direito. Então, antes de concordar sobre o que é o direito, nós precisamos concordar sobre o que são os termos que nós vamos utilizar para falar sobre o direito. E no momento que a gente concorda sobre esses termos, então a gente tem um papel já dado para o direito, que é estipular como controlar o domínio léxico expressional que nós usamos no nosso dia a dia. Esse problema volta, em grande medida, no século XIX, em autores como Nietzsche, que vão apontar para um certo descontrole da interpretação, a interpretação dentro de um espaço aberto. E o Weber vai voltar para Hobbes depois de Nietzsche e vai dizer, pois bem, o Nietzsche tem um ponto sobre a questão da linguagem e sobre o caráter um pouco descontrolado ou desorientado da linguagem e dos processos de interpretação. Mas nós podemos estabelecer um papel específico aqui entre o domínio da moral para o domínio do direito. E o Weber faz uma cisão radical entre esses dois níveis. Ele vai dizer, o nível do valor é um nível onde nós vamos, nas nossas práticas sociais, estabelecer como nós falamos sobre certas coisas. Então, eu vou dizer, algo é bom, algo é ruim, né? E Weber vai encontrar dentro de círculos sociais uma realidade para essas expressões valorativas. No entanto, o direito não pode se ligar apenas com expressões valorativas, porque as expressões valorativas, elas têm muita diversidade, e o direito precisa de um certo ordenamento. Então, o direito vai, através da estipulação de atos normativos, ter uma linguagem, um nível de linguagem de atuação linguística própria, com um domínio próprio, com referenciais próprios que são modificados pelo jurista na sua própria lógica, numa lógica interna que não é a lógica do valor. A lógica do valor, ela está ligada a uma compreensão interpretativa ampla, social, onde eu posso discordar de você sobre se algo é bom ou ruim. No entanto, do ponto de vista do direito, quando nós estipulamos que, por exemplo, algo é ilegal, isso não está no mesmo nível de uma compreensão valorativa para o Weber, está no nível de uma compreensão normativa. E ela vai ser estipulada por um caráter geral, escrito e obrigatório, imperativo. Esse ponto é importante porque ele faz uma virada em como nós compreendemos o problema do direito. O problema do direito, a partir de Weber e da linguagem do direito, ele não se vincula a nenhuma compreensão particularmente naturalista de direito. Ele se coloca, isso sim, desde uma perspectiva mais formal, onde nós vamos formalizar a função da linguagem dentro do direito. Então, o direito vai ter uma lógica, uma retórica, um uso de linguagem próprio, que vai se afastar de uma compreensão valorativa e vai ser controlado por uma lógica expressional pré-definida a partir da lei, por exemplo, ou a partir de atos normativos, a partir da burocracia. Um autor importante aqui, que é interessante da gente pensar para essa discussão específica, é o próprio Habermas, que traz essa discussão em dois textos, um chamado Direito e Moral, que são as Tanner Lectures, que ele apresenta na Universidade de Iowa, e um outro texto que em português foi traduzido como Direito e Democracia, né, entre facticidade e validade. E no Entre Facticidade e Validade tem uma citação onde o Habermas diz nos seguintes termos, ele qualifica nos seguintes termos a abordagem weberiana, que o Weber estabelece uma gramática exclusiva para o direito, que o operador do direito tem que
refletir de forma controlada, ele não tem muita liberdade, ele não tem muita forma de redefinir essas questões. Qual é o problema aqui? O problema é que a gente entra e que vai entrar nos limites do que a gente vai pensar no Weber com relação à lógica do direito, é se essa lógica não deixa o direito muito estagnado, ou seja, se não deixa a ideia de linguagem no direito extremamente estagnada e afastada de uma discussão mais ampla sobre como nós podemos pensar a necessidade de articulação de valores com normas, ou seja, no momento que a gente fechou o âmbito da linguagem no direito, como é que então você consegue atualizar isso conforme a sociedade vai mudando, por exemplo? Apenas com mudanças legislativas? Bom, a gente sabe, né, que isso tem um problema sério, que é como nós vamos, então, confiar na capacidade dos congressos, por exemplo, em fazer as mudanças que nós precisamos fazer. E isso pode ser muito lento, pode demorar para chegar. Agora, umas semanas atrás, eu vi que nós tivemos um debate sobre isso aqui mesmo, né, no Instituto Sol Nascente, com relação à questão das fake news. Bom, entra um pouco nessa discussão. Como é que a gente vai legislar sobre esse problema de notícias falsas? Como é que a gente vai decidir sobre ele? Qual é a linguagem que nós vamos usar? Se o direito, ele mesmo, ainda não produziu essa linguagem. Se tem esse intervalo entre a nossa necessidade de falar sobre algo, de lidar normativamente com um problema, e o fato do direito ainda não ter chegado nessa legislação, nessa determinação sobre esse objeto que a gente quer que seja um objeto do direito. Como é que a gente lida com esse intervalo? Como é que a gente atualiza isso? Eu acredito que um autor como Weber aqui não vai conseguir nos ajudar, ele vai ter uma noção muito estática do que significa a linguagem. Então a gente tem que abrir um pouco. E eu creio que tem duas leituras aqui que são interessantes para a gente. A primeira, que eu gostaria de pensar, é a leitura do Hare, do Richard Hare. E ele trabalha dentro de um texto específico chamado A Linguagem da Moral. O Linguagem da Moral é um texto que o Hare escreve ainda sob alta influência de um filósofo austríaco, do Wittgenstein, que é professor do Hare, e o Hare ele entra em rota de colisão com um ponto que o Wittgenstein faz, que a gente divide, né, entre o primeiro e o segundo Wittgenstein, que o primeiro Wittgenstein faz a respeito da questão da moral, que o Wittgenstein vai dizer, não dá para falar nada verdadeiro sobre moral, porque o domínio da moral é um domínio que a gente não consegue controlar lexicamente. O segundo Wittgenstein, que escreve um livro chamado Investigações Filosóficas, ele vai retomar esse ponto e ele vai dizer, a melhor forma de compreender o problema da moral é através do que eu chamaria de um jogo de linguagem. Nós estabelecemos dentro dos nossos pequenos grupos, nossos grupos sociais, formas de lidar com expressões sobre o bem. O Hare vai mais longe. O Hare vai dizer, o Wittgenstein tem um ponto sobre essa questão das formas locais de expressão sobre o bem, mas nós conseguimos generalizar elas conforme algumas questões de produção de dano, possibilidade de produção de dano. Algumas formas de falar sobre moral parecem ter maior implicação empírica do que outras. Então, se você está falando algo que não causa dano, tudo bem, isso pode ser controverso, mas no momento que você está fazendo uma expressão sobre bem, por exemplo, sobre a questão da pandemia que nós estamos vivendo, e essa sua posição sobre a pandemia, essa sua posição valorativa sobre a pandemia, ou essa sua expressão valorativa sobre algum evento social, ela causa dano social, né? A sua expressão causa dano, ela está causando sofrimento, ela está causando dor, ela está causando problemas que a gente consegue verificar, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo, estão perdendo emprego por causa desse tipo de expressão. Então nós temos bons motivos para dizer que essa tua forma de se expressar é falsa. Ela precisa ser qualificada e ela precisa ser combatida, ela tem um limite aí expressional. Isso entra de frente com o problema da liberdade de expressão no direito, sobre o que a gente pode falar e como a gente pode falar. E entra também sobre como nós podemos mover a nossa decisão ou as nossas deliberações públicas acerca de questões que não estão necessariamente legisladas. O que eu quero dizer sobre isso? Nós não temos legislação sobre notícias falsas. Nós não temos legislação sobre propagação de notícias falsas ou de boatos dentro de redes sociais, né, do Facebook, do WhatsApp, do Telegram, do que vocês quiserem utilizar
dentro da realidade de vocês. Então, a gente não tem uma legislação específica sobre isso, mas o que a gente sabe são as consequências desses atos de fala. E aí, a linguagem do direito pode adaptar-se para, a partir do dano objetivo que essas expressões causam, justificar a sua atuação, ainda que não exista propriamente uma área de atuação do direito, uma área de discricionariedade baseada naquele fato. Vocês percebem aqui que eu estou dividindo, né, ou melhor, eu estou fazendo uma perversão do ponto positivista defendido pelo Weber. Eu estou tentando dizer, não, olha, a gente não para apenas no nível da linguagem do direito dar um controle para os atos discricionários do judiciário. Não é só a linguagem do direito, e sim aonde há dano, aonde a gente pode perceber que existe dano dentro de um ato de linguagem, então a gente pode transpor que há um interesse do direito em cima daquele dano, ainda que aquele dano não tenha, ainda que aquele dano, ou que causa aquele dano, não esteja particularmente legislado, previsto numa forma jurídica. A forma jurídica aqui, ela seria a forma discursiva para a forma de vida própria do direito, para usar uma terminologia bem técnica, tá? Mas a gente quer abrir esse aspecto. A gente quer dizer, não é só essa forma de vida específica, a gente quer abrir hermeneuticamente isso, mas sem entrar ou sem dar vazão para um certo descontrole argumentativo. Porque aqui vem uma outra preocupação que, pelo menos da minha parte, surge quando a gente discute uma abertura hermenêutica ou uma abertura de significado para a linguagem do direito, que é a seguinte: nós não podemos olhar para a Constituição ou para a legislação da mesma forma que nós olhamos para textos literários, por exemplo. Elas não são textos da mesma natureza. Se eu e o professor Olimpo discordamos sobre algum aspecto da obra do Machado de Assis, veja, não é um problema factual enorme, não é algo grave, tá tudo em casa, como nós dizemos, né? Tá tudo bem. Agora, é um pouco diferente eu querer interpretar a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, as legislações infraconstitucionais como elementos literários, com a mesma lógica. A gente precisa dar um controle para esses processos interpretativos. Como nós fazemos isso? A minha sugestão, então, é que nós não podemos ser tão duros quanto os positivistas do início do século XX, quando queriam estabelecer, muito ainda por alguma influência do velho positivismo, né, uma linguagem estrita para o direito, porque isso vai sufocar a nossa possibilidade de lidar com novos eventos por parte da linguagem do direito. Por outro lado, nós precisamos restringir como nós vamos fazer isso. Em lógica, nós chamamos isso do problema do domínio. Nós precisamos estabelecer um domínio restrito de atuação para a linguagem do direito. Mas como a gente pode estabelecer esse domínio restrito sem fazer o sufocamento? Minha sugestão está dentro do trabalho do próprio Hare. É dentro de uma ideia de superveniência. Nós precisamos ver o seguinte: o que é superveniência? Superveniência é a ligação entre uma ordem, ou melhor, a crença que predicados de primeira ordem e predicados de segunda ordem, eles têm uma relação formal, léxica, eles são ligados lexicamente. Eu acredito que nós devemos pegar a expressão de dano como justificativa, ou seja, se há um dano objetivo numa expressão qualquer que não está prevista, ele supervém para o segundo nível e justifica a atuação normativa. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente pode interpretar a lógica dentro do direito e as propriedades léxicas do direito de forma mais generalizante. Tá? Essa é uma questão que eu ainda quero desenvolver um pouco mais, mas que para mim entra em direto contraste com uma ideia restritiva para a linguagem do direito, mas que também não abra ela suficientemente para a gente entrar num abismo hermenêutico que entra num certo vale-tudo com relação à nossa interpretação de normas. Dizer, não, então vamos abrir e a gente pode interpretar a Constituição ou interpretar os fatos do direito como se fossem fatos de natureza diversa. Não, a gente precisa ter esse campo específico, um campo próprio
para a abordagem do direito, mas a gente também precisa achar uma forma interpretativa de fazer essa ponte. Eu acredito que quando a gente olha para essa transposição predicativa de primeira para segunda ordem, a gente encontra esse caminho. Sobretudo se a gente pensa nessa minha pequena sugestão, que é um tanto utilitária, de manter a perspectiva de dano como justificativa de ação. Se você consegue demonstrar que há dano numa expressão sobre valor, essa expressão sobre valor imediatamente vira um problema de direito. Aí a questão é como nós vamos lidar com ela, como nós vamos sancionar ela e como nós vamos filtrar ela para ela ser comparável ao tipo de tratamento que a gente precisa dar dentro de uma ordem burocrática que é a ordem jurídica. Isso tudo é para dizer que eu não vou me filiar a uma tese que atualmente se chama de uma tese expressivista, que vai dizer que não, todas as expressões sobre direito, sobre normas, têm exatamente o mesmo valor que expressões sobre valor. Eu não acredito nisso, eu não acho que essa é uma boa estratégia, porque é muito generalizante. Eu acho que nós precisamos sim restringir o campo de significação normativo, mas nós também precisamos manter ele relativamente aberto para valores expressionais de outra natureza, mas sempre mantendo essa abertura condicionada à denotação do dano. Você consegue mostrar que há dano dentro daquela perspectiva valorativa. Ou seja, ela não é uma perspectiva valorativa inconsequente. No momento que ela se torna consequente, que ela tem consequências, nós podemos então apelar para uma ordem predicativa de segunda ordem, que é do direito, que vai orientar e coordenar a expressão de primeira ordem, que é a valorativa. É isso que eu estou chamando de uma característica de superveniência entre as relações. Esse ponto eu acho que pode nos dar um bom guia para pensar o papel da linguagem no direito, então. O papel da linguagem no direito, então, ele é fechado no sentido que ele precisa se ocupar dos elementos gramaticais próprios ao direito, ele não é totalmente aberto, você não pode fazer uma infusão de todo tipo de linguagem para o direito, né? Eu não posso trazer qualquer obra literária para dentro do direito como fonte, como referência, ou qualquer evento social para o direito como um evento juridicamente relevante, mas eu não preciso ter uma previsão total de eventos para que possa haver jurisdição. Na realidade, qualquer evento que cause dano pode ser um evento que tem potencial tratamento dentro da linguagem própria ao direito. Com isso, eu acho que a gente consegue pensar duas coisas. Primeiro, o âmbito, o domínio restrito de atuação de uma linguagem jurídica, ao mesmo tempo que a gente consegue manter uma certa abertura semântica para outros eventos linguísticos dentro do direito, mas ainda usando uma linguagem lógica, se e apenas se, nós conseguimos estabelecer que esses eventos linguísticos são eventos linguísticos do tipo que causam dano. Então, fundamentalmente era essa a provocação que eu queria deixar com relação a isso, que é uma leitura do problema da linguagem do direito que ainda sustenta uma tese um pouco antipática dentro da teoria do direito contemporânea, quer dizer, o direito é um campo de domínio restrito, mas que ao mesmo tempo permite uma abertura condicional do campo a certos tipos de eventos linguísticos, desde que a gente consiga mostrar que eles causam dano e como eles causam. E isso motiva daí a atuação própria do direito para dominar, para controlar esse dano que está sendo colocado. Eu também acredito que essa é uma moldura epistemológica que pode servir para a gente pensar o problema principal aqui que eu tenho de fundo, que não é só da fake news, não é só dessas questões mais contemporâneas, mas de forma geral sobre o problema da liberdade de expressão. Que nós pensamos liberdade de expressão como incondicionada, justamente porque nós não queremos pensar o direito controlando expressão valorativa. Então, qualquer expressão valorativa é livre. Né? Eu posso dizer que não existe nenhum deus, eu posso dizer que existem 10 deuses. As duas expressões não são relevantes para o direito. Mas isso significa que qualquer
coisa que eu falar não pode ser objeto do direito se não tiver legislação prévia dizendo que eu não posso agir daquela forma ou falar daquela forma? Bem, eu creio que o ponto principal aqui é esse. Se você consegue demonstrar que há dano numa forma expressional, então você tem boas razões para pautar essa forma expressional dentro de uma linguagem jurídica, ou seja, para filtrar ela, para dizer que o direito pode se ocupar dela. Mas a pergunta que eu ainda não sei responder para vocês e que eu adoraria discutir com vocês hoje é, tá bom, mas quem decide quais são, o que é causa dano? Como é que a gente, o que é dano? Né? E aí entra um outro problema que eu não sei se eu consigo resolver com vocês hoje, mas que eu adoraria discutir com vocês. Por quê? Qual é a linguagem que define o que é dano? É uma linguagem do direito ou é uma linguagem de valores? E outra, essa minha distinção, ela não está impondo uma artificialidade discursiva. Eu reconheço desde já, e para finalizar, que sim, mas eu acho que essa artificialidade discursiva que eu estou colocando, ela tem um fator operacional. Ela nos ajuda a operacionalizar burocraticamente a jurisdição, o fazer o direito, ao mesmo tempo que não dá poder excessivo para as pessoas que estão no papel jurisdicional para falar sobre o que é a moral. Então, fundamentalmente, Pablo, era esse o recado que eu tinha para dar para começar a nossa conversa hoje. Obrigado, professor Fabrício, pela excelente exposição. Nós vamos construindo uma espécie de percurso, né? O André ele colocou as questões a partir do Nietzsche, que é um pouco a base da discussão. O professor Fabrício já apresenta problemas em relação aos valores, né? A relação à verdade e fake news. Eu acho que tudo isso já configura um bom território para um debate. Mas antes de começar com as questões, eu queria passar a palavra ao professor, nosso terceiro convidado, o professor Olímpio José Pimenta Neto, e eu vou apresentar ele brevemente e passar a palavra para ele. O professor Olímpio é professor titular da Universidade Federal de Ouro Preto, dedicando sua pesquisa a temas relacionados ao conhecimento e à moral, sempre ou quase sempre referenciados ao pensamento de Nietzsche. Ele é mestre em filosofia e doutor em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou pesquisas de pós-doutorado junto ao Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e junto ao Departamento de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, cujos resultados foram publicados em livros científicos. Então, bem-vindo, professor Olímpio. Eu passo a palavra para você continuar a série das palestras deste último dia do encontro, do ciclo. Bom, muito bem, pessoal. Boa tarde para quem está de tarde, boa noite para quem está de noite. Começo agradecendo a honra, né, que esse convite trouxe para mim. E não vou dizer em nome, vou dirigir o agradecimento diretamente ao Instituto Politécnico e à Universidade do Recôncavo. Pretendo estar à altura, né, da honra que me foi concedida. Para não perder o foco, a minha estratégia será passar a leitura de um artigo que foi publicado no último dos cadernos Nietzsche, né, na última edição dos cadernos Nietzsche, que já foi referida mais cedo aí pelo professor Pablo, também pelo André. É difícil fazer a terceira exposição na mesa, né, porque a gente é precedido aí já por muita matéria, mas, em todo caso, eu espero que o que eu passo a ler a seguir reserve algum interesse para a audiência. Então, sem delongas, vamos em frente. O nome da apresentação, conforme vocês já sabem, é Filosofia como Forma de Vida. E eu vou tentar algumas variações sobre esse tema, né? Mais ou menos alinhando Sócrates e Nietzsche. Quero, inclusive, que o público me diga se isso é argumentativamente viável ou não, né? Então, vamos lá. São encontradas por toda a parte em Nietzsche
Não obstante as oscilações que constituem um percurso filosófico bastante acidentado, reivindicações a favor de uma integração intensiva entre vida e pensamento. Partindo de um levantamento rapsódico das ocorrências expressas desse motivo, interessa-nos determinar os traços mais próprios da articulação entre os dois domínios em termos de uma versão plausivelmente nietzschiana. A par disso, pretendemos contrastar a posição esboçada com alguns testemunhos e reflexões a respeito da forma filosófica adquirida pela vida de Sócrates, a ver se há razões suficientes para alinhá-las. O nosso propósito, vale reiterar, é saber sob que condições é possível reconhecer no autor alemão elementos de uma prática filosófica, se não comum, ao menos afim daquela levada a termo exemplarmente por Sócrates. Quer dizer, por meio dessa introdução, vocês já veem que eu tenho muita conversa com o que o André expôs antes e vou navegar em outra direção. Vamos ver como é que a coisa se equaciona. Dentre as inúmeras iniciativas voltadas ao enfrentamento dos problemas em jogo, destacam-se aquelas que lhes reconhecem o caráter complexo e as ambiguidades constitutivas. Avessas a um tratamento sistemático, necessariamente incompatível com as reivindicações do perspectivismo, as variadíssimas ideias do filósofo alemão a respeito da praxis de seu colega grego formam um acervo heterogêneo, cujo significado flutua em função da direção composicional que se lhes pretenda imprimir. Artes de arranjo e modulação artes de arranjo e orquestração devem modular o material, oferecendo-lhe inteligibilidade plural, isto é, o reconstruindo segundo ordens simultâneas de significado, que resultarão sinfônicas ou cacofônicas, conforme os talentos de quem as propõe. Num espírito semelhante ao do comentário de James Porter, em que uma lista bastante representativa das referências feitas por um ao outro, por Nietzsche a Sócrates, inclui o primeiro filósofo da vida, um verdadeiro amante da vida, mas também um pessimista diante da vida, que procurou corrigir o ser e a realidade. Diante dessas alegações, gostaríamos de imergir na ambivalência que cerca a relação entre as duas figuras, de modo a poder sustentar, segundo razões próprias, a principal conclusão do Porter. Eu não vou ler, está lá na referência, o texto está disponível. Ainda a título preliminar, convém considerar que os critérios que apoiam a periodização habitual da obra de Nietzsche são de ordem temática antes que estilística. Faço aqui eco a certas coisas que o André observou. Pressupõe um desenvolvimento tético que passaria não apenas por variações nas ênfases dadas aos objetos do pensamento e por deslocamentos teóricos estratégicos, mas, inclusive, por mudanças em meio às quais poderíamos constatar concepções discrepantes em termos de programa para a pesquisa filosófica. Há circunstâncias em que a letra do texto parece proibir leituras alternativas, como é o caso diante do anúncio feito ao início do conjunto de escritos que integram putativo período intermediário, de acordo com o qual uma filosofia histórica a ser daí em diante buscada, e eu cito Nietzsche, não pode mais se conceber como distinta da ciência natural, o mais novo dos métodos filosóficos. Isso é Humano Demasiado Humano, lá no comecinho, Todavia, há as voltas com um que declara que uma coisa sou eu, outra coisa meus escritos, isso aí é em Esse Homo, mas que também adverte seu leitor quanto ao fato de que, e eu volto a citar Nietzsche, temos de continuamente parir nossos pensamentos em meio à nossa dor, paixão, dando-lhes maternalmente todo o sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós. Está lá na Gaia Ciência. Quer dizer, diante dessa declaração, somos instados a procurar uma reconstrução mais do que textual de seus propósitos e procedimentos filosóficos, sob o risco de não os entendermos bem.
porque os produtos literais do pensamento não revelariam e nem esgotariam o seu processo de criação, importa ao intérprete explorar as mediações que os tornariam ou não contínuos e compatíveis entre si. Sabe-se que Nietzsche não se furta a meditar sobre o ponto, embora a restituição de suas alegações a tal respeito não seja, por si só, suficiente para decidir nem sobre o que no fundo são esses escritos e nem sobre quem, no fundo, é aquele que os escreveu. Aliás, pode até ser que não exista fundo nisso e naquilo, e que o que mais conta é entrar em relação com isso e aquilo sem preocupação com eventuais fundamentos. Mesmo assim, impõe-se a nós a tentativa de explicitar se e sob que condições vida e pensamento podem se implicar de modo estrito e fecundo, uma vez que isso consta da pauta filosófica do autor, além de acarretar consequências consideráveis para a nossa prática pedagógica e política e assim por diante. Que o vínculo entre vida e pensamento deve ser examinado e estimulado, pois se manifesta mesmo a revelia da consciência do pensador a respeito de si mesmo, eis algo que Nietzsche sempre admitiu e defendeu. Já na virada dos anos 1860 para 1870, enquanto militante da causa wagneriana, ele deu uma amostra um tanto penosa disso, subordinando o curso de sua inteligência do mundo a uma aliança aparentemente estranha ao seu temperamento e intuições. Os deveres da lealdade foram cumpridos com brio, e o nascimento da tragédia, bem como suas releituras feitas ao longo do tempo, dão um testemunho acabado disso. Os problemas ali ventilados e a perspectiva adotada para suas abordagens aparecem sobrecarregados por influência alheia, formulados segundo orientação alheia, voltados para soluções que depois dificilmente se conciliarão com o que Nietzsche pensa por si mesmo. Mas a sua vida de então, e mesmo a vida ela mesma, serão pensadas muito mais livremente por ele apenas adiante, e as incursões metafísicas da ocasião darão lugar a uma disciplina de pensamento rigorosa e a remanejamentos conceituais notáveis. A propósito, já se viu nisso a retomada de um espírito cético e esclarecido, presente desde a formação filológica e a frequentação de Lange, embora nos pareça que a iniciativa é também congruente com intenções ainda mais primitivas do autor, atuantes desde o tempo de sua formação escolar em Forta. Se, ao longo da obra, conceitos-chave são reconfigurados para atender às novas direções da pesquisa, não parece que a disposição nietzschiana a respeito das tarefas que definem a filosofia siga caminho análogo. O abandono da necessidade metafísica não transforma Nietzsche em um outro, mas apenas o alivia de obrigações emprestadas, devolvendo a ele a chance de gestar questões segundo injunções próprias. Formado no ambiente dos clássicos, mas avesso ao escolasticismo acadêmico e à erudição autorreferente, o seu pensamento vai, desde as extemporâneas, aprofundar dramaticamente a questão de seus nexos com a vida. Quer dizer, que a gente já entra mais na carne do problema, né? A gente estava só nos acompanhamentos, né? Não é o caso de dizer que isso estava ausente do livro de estreia, mas sim que, doravante, pode-se prosseguir na sua exploração sem o embaraço do dionisíaco entendido segundo uma grade dualista, etc. e tal, né? Bom, é uma pena a gente não poder contar com a reação da plateia, mas não sei se já tem gente dormindo, né? Vamos seguir a leitura. Nesse sentido, encontramos no escrito sobre a história e a historiografia, desde o título, o cultivo de preocupações voltadas para aqueles nexos, vale dizer, os nexos entre vida e pensamento. Mais importante, encontramos ali passagens que iluminam em cheio o tema em discussão. Com efeito, depois de tomar posição a respeito da doença histórica, capaz de levar ao desespero aquele que dela extrai todas as consequências axiológicas, a reflexão se lança em busca de antídotos. Encaminha-se a atenção para a ideia de uma cultura autêntica que só pode ser criada sob a proteção de uma atmosfera ahistórica,
na qual a dimensão irredutível do devir de todas as coisas é acolhida e elaborada em termos humanamente toleráveis. A dissolução de tudo o que existe no tempo pode ser enfrentada e até mesmo tornar-se motivo de alegria ao abrigo de certos horizontes, no interior dos quais a vida se faz desejável. Em situações extraordinárias, esta vida, agora acolhida, nutrida e feita apta ao cultivo da excelência, pode também gerar filosofia. O conhecimento mais difícil, embalado por elevadas expectativas quanto à relação entre verdade e justiça, quer se dedicar ao serviço da vida boa e à dignificação de algo que, em si mesmo, é frágil, sujeito a toda sorte de vicissitudes e cujo caráter tende a resvalar para o trágico. É assim que o Nietzsche aborda a existência, né? Ora, no contexto desse debate, Nietzsche reage contra a artificialidade que rege tanto a eleição dos assuntos a se estudar, quanto a escolha dos valores aos quais se pretende honrar com tais estudos. Alguns dons da modernidade parecem abusivos a seus olhos. Depois eu repertorio. Tudo isso seria exatamente função de um empobrecimento da vida, de uma indiferença um tanto ao quanto estúpida frente ao enraizamento vital da esfera da cultura. Arrisca-se mais ainda quando a filosofia entra em jogo. Em que condições inatuais, eu cito Nietzsche, artificiais e, em todo caso, indignas, se encontra, em uma época que padece de cultura geral, a mais veraz de todas as ciências, a honesta e nua deusa filosofia. Acontece, então, um desvirtuamento radical dos investimentos em seu campo, que, se comparado com o estado do assunto entre os antigos, pode até envergonhar o trabalho filosófico feito a partir do advento da modernidade. Lá não se definia, lá na antiguidade, o que pensar considerando as preferências da estação ou a conveniência de quem financia, mas levando em conta exigências envolvendo a maneira de viver e, por assim dizer, os sims e nãos que decidem o rumo das práticas individuais e comunitárias em função da experiência do pensamento e da procura da verdade. Entre mentes, tendo o pensamento das escolas helenísticas sido tomado como referência, é inevitável ponderar que esse Nietzsche está se reportando de algum modo a Sócrates, pai espiritual de todos os desdobramentos filosóficos ligados a essas escolas. Se para elas a exortação socrática ao pensamento não se confina ao aprendizado de dogmas e doutrinas ditados por terceiros, como bem disse antes de mim o André, né, deixando intacto o modo de ser de quem se expõe a pensar filosoficamente, parece que estamos numa companhia que considera as coisas de um ângulo convergente. Pessoal, o negócio é o seguinte, o texto ele é muito longo ainda e a demonstração depende do exame de uma série de argumentos e alegações que eu não vou ter tempo de ler. Né? A gente recebeu uma recomendação muito estrita da organização do evento para se ater ao tempo. Então, ao invés de prosseguir na leitura do texto, eu recomendo a quem estivesse interessado pelo anzol, pelo menos, né? Quem tivesse sido fisgado, que se reporte aos cadernos Nietzsche, nessa edição que saiu agora recentemente, está lá a íntegra do texto. Para não fugir ao que foi combinado, né, anteriormente com a organização, eu paro por aqui essa leitura. O Sócrates aparecia depois, Xenofonte aparece, quer dizer, tem todo um enredo aqui que não deixa de ter lá o seu atrativo, mas eu vou devolver a palavra ao moderador da sessão para que a gente cumpra o rito, né, do jeito que ele foi desenhado de antemão. Mais uma vez, agradeço muito a atenção de vocês aí. Valeu. Muito obrigado, professor Olímpio, por também seguir à risca as instruções, né, que nós recebemos para fazer desse evento o formato que ele tem, mas eu acho que, como você mesmo falou, apresentando o problema, a questão, né, a provocação de pensar a filosofia como modo de vida, a partir disso e das falas dos nossos colegas, os ouvintes podem formular questões. Eu acho que já tem algumas questões que foram colocadas nos comentários.
Eu só pediria ao José, operador, se ele vai colocar essas questões na tela para que eu possa formular ou como que vai ser aqui. Aqui temos, então, uma primeira questão. Eu vou ler, né? O professor Wilson Bittencourt, professor egresso da nossa Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que tem participado de vários dos eventos, e tanto na organização quanto como palestrante. Então, ele parabeniza a todos os palestrantes e coloca uma questão para o professor Fabrício. Em se tratando de discurso na área jurídica, o Caim Perelman, autor do Tratado da Argumentação, recupera noções sobre o discurso epidítico presente na retórica de Aristóteles. A questão é, em se tratando desse tipo de discurso, como precisar justamente aspectos permissíveis e censuráveis não seria querer atribuir forma a um modelo de discurso com característica amorfa? Então, aí a questão, professor Fabrício, fique à vontade para responder. Excepcional a pergunta do professor Wilson, agradeço, e o professor Wilson me dá a oportunidade de me mover para um terreno onde eu me sinto muito confortável, que é trabalhando tanto com o Aristóteles, mas também com a recepção de Aristóteles com relação ao problema do discurso, Wilson, e tu vai me permitir fazer um recurso aqui, utilizar um recurso retórico. Eu não vou te responder isso a partir de Perelman, que é um autor que eu conheço pouco, mas eu vou puxar para um outro aristotélico muito forte que trabalha justamente esse problema do discurso epidítico na retórica, no Perishermeneia, né, que é o Adam Smith. E o Adam Smith traz isso de forma brilhante, e eu acho que não apenas brilhante, mas também nos demonstra, para mim, Wilson, e eu adoraria sentar e conversar contigo sobre isso, tá? Uma limitação da apropriação do Aristóteles, que é inclusive comum para John Stuart Mill, para o utilitarismo e para a tentativa de controle moral da linguagem a partir de uma perspectiva aristotélica. Porque o controle da liberdade de expressão para o Perelman, para o Smith, para o John Stuart Mill e para o Aristóteles funciona porque para todos esses autores nós temos um problema epistêmico, que é impossível saber a verdade e não falar a verdade do ponto de vista hermenêutico. Ninguém mente de propósito sabendo que algo é verdade, você só mente por uma inautenticidade da linguagem, né? O Smith diz: o homem virtuoso jamais mente. O Aristóteles diz a mesma coisa: é impossível saber a verdade e não promulgar a verdade. Então isso entra muito fortemente na noção de retórica e no Smith, e no John Stuart Mill também, na ideia de liberdade de expressão, porque que você vai acreditar que a discursividade pode se autorregulamentar, né? Então eu acho que o Perelman e todos os aristotélicos, de forma geral, eles têm um excelente ponto, mas é um ponto que só sobrevive se a gente é capaz de concordar com o argumento metafísico que o Aristóteles traz para a ideia de hermenêutica, que é, no momento que você tem alguma crença que você acredita ser verdadeira, você não vai falar contra a crença que você acredita ser verdadeira. E para mim aqui nós temos um problema do ponto de vista jurisdicional, porque a minha ideia jurisdicional é justamente o contrário. É como nós controlamos as pessoas que estão mentindo de propósito, Wilson. Como é que a gente lida, do ponto de vista jurídico, com pessoas que estão manipulando a discursividade retórica, essa de primeiro nível, para causar danos em nível social? Esse é meu problema. E eu não sei se a perspectiva que o Perelman nos oferece consegue dar uma resposta aqui. Obrigado pela resposta. Então, estamos aguardando. Obrigado, Fabrício, por la resposta. Não sei se o Wilson ainda quer continuar o debate, mas temos uma segunda questão. Gustavo Henrique Pedersen, também para o Fabrício. Ele diz: Fabrício, nessa questão legislativa, você considera mais válido o modelo da Suprema Corte dos Estados Unidos, com
Posso responder? Eu te perdi, Pablo. Você travou para mim. Pablo. Pelo do Supremo Tribunal Federal. Pablo, você está me ouvindo porque eu perdi você na conexão brevemente. Desculpa, então vou. Tá. Eu estava falando. Não, eu consigo ler a resposta questão. Eu ouvi a questão, eu li a questão, eu compreendi ela. O professor Feddersen, ele só cometeu um deslize aqui. O modelo do nosso STF, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, para quem está nos ouvindo em Portugal e em UAMBO, é exatamente igual ao modelo da Suprema Corte norte-americana. Ele é baseado nela, inclusive, tanto que nos dois casos não são juízes eleitos, são juízes nomeados pelo Executivo. Né? O presidente da República nomeia juízes nos dois casos. A diferença básica é que, no caso brasileiro, você pode nomear qualquer pessoa com notório saber jurídico, né? Enquanto no caso americano você tem que nomear obrigatoriamente pessoas formadas em direito. Embora o mais comum nos Estados Unidos é nomear juízes federais, tá? Mas não é um modelo diferente, não. Agora, com relação à questão interpretativa, os dois trabalham muito com um modelo de abertura, né, interpretativa. No caso americano, com um pouquinho mais de restrição pelo stare decisis e pela regra de jurisprudência, e o brasileiro com essa abertura constitucional maior, por causa do turno hermenêutico no direito brasileiro. Eu diria que os dois modelos têm vantagens e desvantagens. O Supremo brasileiro é muito mais acessível do que o Supremo americano, mas ele também é muito mais difícil de prever e muito mais desorganizado. Em compensação, o Supremo americano, né, a Suprema Corte americana, é profundamente elitizada e profundamente dura. Então, são escolhas aqui. Cada uma delas vai ter uma perda e um ganho, né? Bom, aqui feita a questão e a resposta, o professor André Itaparica, que fez a primeira apresentação, ele gostaria de colocar uma questão para o professor Olímpio. Então, eu passaria a palavra para o professor André, por favor. Professor André, o microfone, por favor. Desculpe, bem, eu vou fazer uma pergunta, tentar fazer de forma breve, uma pergunta que eu acho que não teria muito como fazer de forma breve, mas tentarei de qualquer modo. É o seguinte, Olímpio, vendo essa longa discussão que a gente conhece, que existe, né, sobre a relação entre Nietzsche e Sócrates, né, o quanto eles se aproximam, o quanto eles se afastam, né, o quanto, né, vamos dizer, publicamente, em certos livros, né, Nietzsche, ao mesmo tempo, né, revela Sócrates é um grande problema, né, da civilização, né, e depois, por outro lado, Sócrates é o grande sedutor, não é? É um ironista cheio de mistérios, ou seja, é um modelo. Eu acho que, no fundo, para Nietzsche, né, Sócrates naturalmente representa a ideia de um indivíduo, né, que deu estilo ao caráter. Não é? Sim. Certamente. Sim, certamente. Agora, essa ambiguidade que nós vemos em Nietzsche é uma ambiguidade curiosa, eu queria perguntar para você, porque, na verdade, Nietzsche parece oscilar muitas vezes né, entre um Sócrates platonizado, e aí seria esse Sócrates mais dogmático e tal, e um Sócrates que o próprio Nietzsche vê que não é bem assim, né? Quer dizer, tem uma passagem deliciosa em Além do Bem e do Mal que Nietzsche fala o seguinte: Sócrates sabia que os gregos eram homens de instinto e que eles não conseguiriam justificar suas ações racionalmente. E por isso ironizava. Aí ele diz:
Mas isso é esperteza plebeia. Platão, como era mais nobre, não tinha essa esperteza e tentou, de certa forma, dogmatizar Sócrates, né? Seria talvez, assim, vamos dizer, nessas pinceladas né, entre a figura de Sócrates, né, que justamente por nunca ter escrito, nós nunca saberemos exatamente qual que, né, gera a ambiguidade que parece que Nietzsche trabalha propositadamente com essa ambiguidade. Muito bem, muito bom. Estou de acordo. O bom, André, de conversar com quem entende é que a pergunta e a resposta já vêm junto. Quer dizer, o que eu percebo claramente aí, que eu acho que deve ser ventilado, né, para além da mesa, né, é justamente essa oscilação, essa ambiguidade na recepção de Sócrates no tempo dele. Quer dizer, a versão de Platão, evidentemente, é a versão triunfante, né? E nos oferece uma figura até certo ponto mais ou menos estável, mais ou menos reconhecível, né, etc. Mas eu estou muito atento à leitura dos cínicos, né, Diógenes, Antístenes e tal, sem mencionar o resto da turma. Sócrates atende a muitos gostos, né? E, com isso, a gente percebe algum ruído na estabilização mesmo do personagem. Ora, a meu ver, o Nietzsche recebe o Sócrates muito mais, isso aí fica um pouco sugerido nos textos do período intermediário, muito mais como um espírito livre do que como um homem dogmático. Muito embora, para a economia da narrativa dele a respeito da razão ocidental, seja importante que ele mobilize essa figura reconhecível em qualquer âmbito, né? Portanto, como vocês viram, né, a minha disposição era alinhar os dois pensadores a partir da forma de vida filosófica. E isso aí, sim, eu acho que pode ser reivindicado no seguinte sentido. Tanto Nietzsche quanto Sócrates são veritativos. Isso aí a gente chama até o Fabrício um pouco para a conversa. Quer dizer, o compromisso com a pesquisa da verdade é para os dois autores um compromisso inegociável. A concepção de verdade, quer dizer, os conteúdos que vão ser associados a essa notícia, né, é questão aberta. Mas a forma de vida, vai dizer, os compromissos, o laço irredutível entre compromissos axiológicos e compromissos epistêmicos está presente nos dois pensadores. Quer dizer, nesse sentido, eu acho que eles podem muito bem conversar, embora a conversa, afinal de contas, possa não ter um consenso, um resultado final defensável para um e para outro. Eu não sei se eu abordei aí a linha do que você perguntou, mas as primeiras observações são essas. Não acho que isso, você ainda acrescentou. Obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Obrigado. O que você acha, Fabrício? Viver no ambiente da verdade é o bastante para que a gente fomente a formação de espíritos comprometidos, não com a mentira, né? Isso aí te parece de algum jeito razoável? É engraçado, porque eu acho que o Nietzsche, particularmente, acharia a minha discussão profundamente boring, profundamente tediosa e focada num eu acho que ele faria uma crítica muito parecida que ele faz ao Rousseau. Aquela coisa, tipo, olha, essa coisa republicana de paixão pela verdade, sabe? Aquele descaso que o Nietzsche tem, às vezes, com esses sentimentos republicanos com relação à questão da verdade, eu acho que voltariam para essa discussão em particular. Mas eu sem nenhum tipo de querer fazer política de boa vizinhança, fiquei impressionado com a discussão entre o professor André e o professor Olímpio. Na fala do professor André, eu lembrei muito daquela passagem do Nietzsche. Me corrige se eu estiver errado, André. Eu acho que é um aforismo mais tardio. Eu não sei se está no Vontade de Potência ou se está antes, que ele coloca que não existem fatos, apenas interpretações. Né? E eu sempre... Essa foi uma passagem do Nietzsche que sempre eu sempre gostei de pensar nela, o que o Nietzsche quer dizer com isso, e para mim entra um pouco também na própria questão socrática, né? O Derrida, no Gramatologia,
ele abre o Gramatologia com uma citação do Nietzsche, né? Que é sobre Sócrates. Sócrates, aquele que não escreve. E entra um pouco nisso, porque o Sócrates ele é um problema hermenêutico para nós. A gente só sabe do Sócrates de ouvir dizer. Nós temos que confiar que o Platão está dizendo a verdade. A gente tem que confiar que o Platão não está mentindo para a gente quando ele diz que o Sócrates disse as coisas que o Sócrates disse. A gente só sabe que o Platão disse o que o Sócrates disse pelo Platão, né? Então é muito interessante isso, porque falar de Sócrates é um exercício de diferença argumentativa, de colocar a diferença, de fazer uma diferença, né? Mas ao mesmo tempo ele é uma tomada de posição, Olímpio. E aí eu acho que entra no que a gente vem discutindo aqui. Quando eu falo do problema da verdade você é responsável pelas coisas que são a sua posição. Mas, em grande medida, a gente vive numa sociedade um pouco estranha, que ela só funciona se todo mundo presume que todo mundo está tomando uma posição confiável, né? Então, esse é um ponto que eu sempre fico um pouco nisso. Ao mesmo tempo, como é que a gente sabe desse posicionamento? Eu estou fazendo um monte de pergunta aqui retórica, né? Mas eu acho que elas acabam instigando a gente nesse debate. Professor Itaparica. Só responder rapidamente e continuar o papo, está muito bom. Essa passagem que você citou, Fabrício, eu acho que é uma das mais incompreendidas de Nietzsche, né? É como se realmente ele propusesse ali um vale-tudo. Primeiro, em termos interpretativos, nós temos que notar uma coisa curiosa, né? Tem esse póstumo, não é? No contexto de uma crítica ao positivismo, e que Nietzsche diz, não há fatos, só interpretações. Isso no póstumo. E além do bem e do mal, saiu publicado da seguinte forma, não existem fatos morais, mas interpretações morais dos fenômenos. Já mudou bastante, né? E se nós formos no Anticristo, para surpresa geral, é porque muita gente não leu o Anticristo. Nietzsche fala lá o seguinte, não devemos confundir interpretação com fatos. Então, o que significa isso? Quer dizer, em termos contemporâneos, eu vejo o seguinte, o que Nietzsche está querendo dizer ali é o seguinte, todo tipo de teoria é um modelo, todo fato já está impregnado de teoria. Então, não é que vale a tudo, não é? Nem Feyerabend, no fundo, achava isso, né? Porque então vale tudo, ele fala, não tenho tempo, né? Algum critério eu tenho que escolher minimamente para ver. Algumas eu descarto, acho desinteressante. Então, quer dizer, critérios mínimos, não é? de um estabelecimento de um campo possível de interpretações, não é? De um fato. O que Nietzsche é contra é uma ideia positivista, uma ideia fortemente metafísica de que existe uma interpretação última e final da realidade. O que nós temos são modelos, quando a gente diz que não existem fatos, é que não existem fatos que já não estejam contaminados de interpretação. Ou seja, não existe nenhum fato que já não esteja contaminado por teorias. E claro, mas aí, vale a história da Clarachinha? Não. Aí chegamos, então, na questão do anticristo. Qual é a questão do anticristo? Quer dizer, por termos de uma interpretação bíblica, de uma exegese bíblica, né? Por exemplo, nós temos, é isso que está querendo dizer ali, nós temos que cientificamente estudar aquilo. E nos fatos do mundo, nós também temos que fazer uma interpretação que respeite, né, certos critérios prévios. E um critério prévio fundamental de Nietzsche é nenhuma interpretação deve recorrer a algum tipo de realismo metafísico. Tu sabe, André, nesse ponto, eu fico pensando numa associação que a gente faz pouco, que é Weber com Nietzsche. Weber foi um grande leitor de Nietzsche. E nesse ponto, eu acho que justamente a passagem do problema do valor para o problema da norma, assim como do problema da socialização primária, socialização secundária, a questão dos ciclos, né, do problema da verdade localizado, né, de uma espécie de epistemologia localizada no Weber, deve muito
ao Nietzsche, que é pensar, não é que o problema da verdade não existe, mas é que o problema da verdade ele está localizado e ele é dependente de uma compreensão de valor que é fundamentalmente local. Né? Nisso eu vejo o Weber como um cara que leu Para Além do Bem e do Mal e entendeu. Né? E daí faz um retorno para isso no problema da norma. Eu não sei se você e o professor Olímpio pegaram o trabalho, tem um trabalho bem importante aqui na teoria do direito via Nietzsche, que é do Brian, professor de Chicago. É um cara bem controverso, não é um cara muito fácil de gostar, mas ele tem um ponto interessante aí que vai nessa linha também, né, justamente de apontar para que existe um controle epistêmico da linguagem no Nietzsche, mas que ele tem que ser entendido localmente, e isso comunica um pouco o problema do direito. Eu acho que na minha fala eu tentei fazer um pouco essa associação também, mas daí do limite da concepção de dano no nível primeiro. Né? Mas a gente continua, para mim, a gente continua com o mesmo problema. E se você quiser, é quase um problema de má fé. E se você quiser falar mentira, se você quiser negar a própria existência, e se tu quer fazer isso, como é que a gente lida contigo? Né? Para mim, é essa minha ansiedade do ponto de vista normativo. Né? Eu não tenho uma resposta para isso agora, mas eu acho que é onde vai essa discussão que nós estamos tendo para a linguagem do direito, especificamente. Fabrício, se você me permite me adiantar ao André para dar um toque nisso aí, só contextualizando, recentemente eu tive contato com um weberiano ilustre, lá da Universidade de Ouro Preto, o Sérgio da Mata, e o Sérgio a gente ficou de fazer um estudo vinculando a ética protestante do espírito do capitalismo à terceira dissertação da genealogia da moral, como se fosse um exercício de interpretação do aforismo. E nesse movimento apareceu uma pletora de problemas epistemológicos de grande envergadura que, a meu ver, fazem Nietzsche e Weber se alinharem. Os caras estão juntos. Então não é só Nietzsche e Sócrates, é Nietzsche, Sócrates e Weber. Quer dizer, fica uma feijoada, né? Mas, em todo caso, o que é mais importante que eu quero destacar, né? O compromisso com a verdade é um compromisso comum aos três pensadores. Portanto, como é que faz para debelar a má-fé? Mais filosofia. Quer dizer, como é que faz para debelar a má-fé? Examinar filosoficamente, aturadamente, sem expectativa de resultado, porque, em geral, o pessoal não se entende nisso, o republicanismo é um bem escasso, né? Então, o que acontece? É mais educação e mais filosofia. Quer dizer, fazer o que a gente faz cotidianamente em todos os âmbitos possíveis. É remédio? Não é remédio. É paliativo? Sequer paliativo, mas, em todo caso, é a iniciativa que a nossa integridade intelectual exige. Para discutir a verdade, é discutindo a verdade. E se houver má-fé, é bom. Aí a questão é de outra ordem, você tem que ver por que o cara vive daquele jeito, qual que é a verdade dele, né? Com todas as aspas aí, para ele proceder daquela maneira. Não sei se acrescenta, mas foi o que me ocorreu. Muito bom, o debate ele cobrou vida própria, né, entre vocês três, que como vocês falaram, né, nada melhor que falar com quem entende, mas como ainda tem, acredito que algum tempo, porque ninguém me indicou que eu precisaria finalizar, eu queria que vocês falem com quem não entende, né? De Nietzsche, nem de Sócrates, nem de nada da filosofia, que seria eu, no caso. E eu estou aqui como moderador de um evento de oralidade, escritura e técnica. Então, queria pensar um pouco sobre isso, ainda talvez tenha alguma questão mais pontual, mas a partir de uma sensação que foi colocada pelo professor Olímpio, né, e que eu acho que todos nós que estamos dando aula, vou trazer para o cotidiano, né, já para o pensamento aqui, um bate-papo, né, aquela sensação de que as pessoas estão dormindo, né, a gente está falando e os ouvintes, né, tem 30, 50, 100, não sabemos, é uma sensação bastante comum, né. Então, eu queria pensar, porque tem muitas linhas abertas aqui, a questão da verdade, da pós-verdade, da fake news, da jurídica, que foi uma bastante problemática, a questão da exegese dos textos, da comparação Nietzsche-Sócrates, se um defende o outro, ou que tipo de Sócrates é o que Nietzsche defende. Mas o percurso seria o seguinte: haveria uma tradição oral
no início, em algum momento onde não tinha escrita, né? Ou mesmo com a escrita, ela continuou durante um tempo, né? Tem também as tradições afro-brasileiras, onde tem uma tradição oral muito importante. Teve a escrita e tem os livros, né? Aquelas ideias do Cortázar de fazer uma ilha de livros, tantos livros publicados em papel. E hoje eu fico feliz de entregar certificados para as pessoas, certificados digitais, porque não são de papel. Então pode ter 1000 certificados que não tem problema. Enfim, a publicação, né? Os livros publicados. E nós vamos para um terceiro momento, que é o favorecido pela técnica, que seria né? Da exacerbação nós estamos aqui fazendo um formato novo, né? Estamos aprendendo, não somos técnicos nem profissionais, mas estamos colocando a filosofia ali nessa nova forma de comunicar, né? Então, pegando um pouco a ideia, eu acho que há uma ideia na fala do título do professor Olímpio, a filosofia como forma de vida, e passou em algum momento a questão do estilo, a questão do humano, do diálogo, da dialética, que isso me parece que nesse percurso vai se perdendo, né? De uma tradição oral, onde você está frente a frente com o outro, a uma escrita onde o leitor também interfere, né? O Derrida tem e vários autores sobre a interpretação e tal, e a esta nova, na qual nos parece que estamos tendo um diálogo, temos algumas interferências, é possível fazer o diálogo, é um diálogo que tem gente na África, gente na Europa e gente quer dizer, tem muitos ganhos e percas, né? Aspectos positivos e negativos, né? Pensando um pouco o que sempre fez a teoria crítica, que é fazer isso, né? O que a gente está ganhando com isso? Como que a gente pode, como você diz, fazer filosofia, continuar educando com a filosofia para procurar a verdade e no que a gente não está percebendo, que nós estamos perdendo, sendo impedidos com linguagens jurídicas, burocracias tecnológicas, enfim, é um pouco essa minha questão geral, né? Eu coloco para vocês, para os três, né? Na ordem que vocês podem brigar aí como queiram pela palavra, ou eu posso passar para um por vez, né? São esses problemas, justamente, né? Se a gente está todo mundo junto, numa mesa, numa sala, é uma coisa. Aqui tem um moderador, e o moderador joga essa questão para vocês, né? Para a gente se divertir mais um pouquinho. Então, professor Olímpio, levantou a mão, a palavra é com você. Ótimos problemas, Pablo. Primeiro, eu queria me socorrer de novo, lembrando do Platão no Fedro, né? A celebérrima passagem onde ele lança, o Sócrates dele, né, lança algumas suspeitas sobre o discurso, que não é o discurso incorporado, não é o discurso encarnado. Todo mundo conhece a passagem, eu não vou me estender sobre isso. Pois bem, eu acho que você tem toda a razão, a técnica agrava o problema, porque coloca mais uma mediação. Ora, qual que é a solução caseira? O corpo não mente. Quer dizer, você vê a pessoa se apresentando, mesmo que seja essa imagem plana aqui, você está vendo a pessoa. Quer dizer, você está vendo a entonação, você está vendo o movimento. Isso que seria a dimensão perlocucionária da linguagem, né? É o indicativo muito preciso, muito seguro daquilo que é o compromisso, né, do professor, do expositor, de quem quer que seja. Então, a minha sugestão para pensar isso, eu tento pensar, é a partir da exemplaridade. Quer dizer, a categoria da exemplaridade, eu acho que ela é muito, muito útil para a gente começar a discernir, começar a ter algum critério de sensibilidade para discernir entre aquele mentiroso irremediável e o cara que está se esforçando em investigar a verdade. Primeiro toque só. Obrigado, professor Olímpio. Fabrício, André, vocês querem complementar? André, por favor. Bem, eu não teria muito o que falar, talvez, mas eu penso sempre essa questão por outro aspecto, né? Quando se fala assim dessa... É como o professor Sardinha falou na primeira palestra, né? Essa nostalgia da oralidade, e agora, a nostalgia do texto. Como eu sempre fui um cara muito mais da tecnologia, eu penso o seguinte, eu olho também por outro aspecto, quer dizer, cada meio, no fundo, também transforma a nossa forma de ver o mundo. Não é?
Quer dizer, e por isso que muitas vezes nós tendemos a ser reativos com essa nova tecnologia, porque, na verdade, ela traz uma nova forma de pensamento que nós não estamos acostumados. Não é? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu acho que o mais importante é tentar compreender que tipo, né? É um problema aí de transformação da forma de cognição, eu acho, né? Quer dizer, que tipo de pensamento está se criando a partir desses novos meios? Porque retornar ao idílio heideggeriano tá difícil, né? Então, o que a gente tem que fazer é ver essas potencialidades, né? O que há de positivo nesses elementos potenciais que o determinado meio faz, e intervenções, inclusive jurídicas, né, Fabrício, no que diz respeito a um certo controle, né, do que é dito. Né? Porque no mundo de hoje, por exemplo, você recebe hoje notícias fake news, né, de pessoas completamente honestas, cuidadosas, mas, por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma mensagem que eu não podia receber, se aparecesse tal mensagem eu não devia abrir, porque senão um vírus ia fazer não sei o que, tal. Eu já vi mais ou menos o que era, curti, não repassei. Né? Uns 15 minutos depois a pessoa falou, não, isso é mentira. Quer dizer, realmente, né, os efeitos políticos que a gente está vendo também disso são muito graves, né? E aí, por isso, justamente, o problema não é o problema não é a tecnologia, mas as instituições acompanharem essa mudança. E aí, esse é o papel do direito. E nós também temos um problema, André, que eu acho que vincula aqui com toda essa discussão. Tem um autor que eu gosto muito, não é um autor muito lido, o Bernhard Waldenfels, é um cara da Universidade de Berlim, que ele tem um termo que eu gosto muito, ele chama de fuso horário conceitual. Parece que quando a gente finalmente estabelece uma teoria, a teoria está em fuso, ela está atrasada, ela sempre está atrasada para o que a gente está querendo lidar. Ela sempre chega atrasada, e a gente está vivendo isso mais do que nunca. E se fala muito em pós-modernismo, mas eu acho que a gente não compreende muito bem o que é pós-modernismo. Eu acho que nisso entra de novo Nietzsche. Cara, toda a questão nós temos um problema aqui, que não é um problema que as estruturas criadas na modernidade são capazes de lidar. E, no entanto, nós ficamos voltando para essas estruturas do direito moderno, do Estado moderno, para lidar com problemas que não são mais modernos. Né? Por exemplo, a forma como a informação se propaga, a velocidade de propagação, a forma como a linguagem se constitui, como nós adquirimos novos termos, as estruturas de significação, para falar numa linguagem bem weberiana, né? Como a gente estabelece significado. Cara, a velocidade disso mudou totalmente, e, no entanto, a gente ainda está preso dentro de um institucionalismo moderno. E eu acho que a nossa dificuldade é como sair dessa institucionalidade moderna. Né? Como é que a gente passa para uma nova institucionalidade que seja capaz de lidar com o tipo de problema, o tipo de velocidade que nós temos agora. Algumas pistas eu acho que a gente já tem. Tu trouxe a questão, por exemplo, de fake news. Né? Não é só uma questão de liberdade de expressão, é uma questão de lei antitrust, de contramonopólio. Hoje nós temos 3 ou 4 empresas multinacionais controlando a circulação de quase todas as plataformas de rede social relevantes no mundo. Você tem uma empresa chinesa que controla a grande rede social da China, agora me fugiu o nome, e você tem mais a Amazon, o Facebook, né, e o Twitter, e acabou. As plataformas digitais são essas. Esses grupos controlam quase toda a diversidade de plataforma digital que nós temos. Então nós precisamos de algo para controlar isso também. Esses grupos têm poder demais. Né? Então, e eles estão definindo linguagem. Nós estamos, um exemplo disso agora, nós estamos transmitindo esse debate no Facebook e no YouTube, no Google e no Facebook.
são as duas dessas grandes empresas que controlam como a gente está trabalhando dentro dessas plataformas. A gente está entregando nosso conteúdo para elas, nossa privacidade para elas, a nossa voz para essas empresas. A gente ainda está começando a engatinhar sobre como lidar com isso normativamente, né? E é um processo que vai passar, inclusive, por um processo de educação para a gente aprender como usar essas coisas. Que não é só jogar a criança na internet, te vira aí. Jogar o adolescente na internet, te vira aí, vai aprender sozinho. Cara, o tipo de informação que você vai ser bombardeado, o tipo de significação que você vai ser bombardeado, como isso vai afetar as suas concepções de valores, de verdade, de comportamento, de autocompreensão, né? Então, essas questões todas são questões que a gente ainda está entrando nelas. E eu acho, o Olímpio, até para passar a bola para o Olímpio, que tu trouxe essa questão, Olímpio, eu quero te passar a bola nessa. A ocupação do ambiente virtual por parte de pessoas falando de questões de filosofia, de tudo, na realidade, de filosofia e sexualidade, só para pegar dois temas que são, né, bem importantes aqui, é importantíssimo não deixar isso na mão de amador ou de pessoas que não sabem do que estão falando. No Brasil, a gente está vivendo nesse momento uma consequência clara de ter deixado um latifúndio na discussão sobre filosofia na forma virtual, que foi ocupado pelo Olavo de Carvalho. E as consequências de deixar esse latifúndio improdutivo a gente está vendo, né? Então, é uma questão interessante para a gente discutir, assim, como estrategicamente reformular e ocupar esses espaços de formação linguística, de subjetificação, né, de se tornar sujeito. Pois é. O problema é difícil demais mesmo. Agora, com quem está a palavra? Não sou eu mesmo. Não sei, Fabrício. Concordo. A questão é, portanto, de ocupação do espaço institucional, né? Aí eu vou puxar a brasa para a sardinha do Nietzsche. Quer dizer, o Nietzsche ensina, a meu ver, e isso o grupo de estudos do professor Rogério Lopes, aqui em Belo Horizonte, é muito ativo nessa direção. O Nietzsche ensina, também é trivial dizer isso, que todas as relações são políticas, né? Em todos os âmbitos a gente o tempo inteiro está envolvido com poder, é um jogo de soma zero. Ora, o que deve ser feito, né? Se a gente bota fé, né, para falar igual meus filhos, né? Se a gente bota fé na pesquisa da verdade, se a gente se filia, se alinha espontaneamente ou imediatamente a isso, é disso que se trata. Vai dizer, bom, você vai com essa funda de Davi e tentar derrubar o Golias, que é o Olavo. Porra, não tem outro remédio. Quer dizer, você vê que eu não sou otimista em relação à coisa, mas pelo menos eu sei qual que é a luta que consta. Quer dizer, a luta que consta é, em todos os fóruns possíveis, dar o exemplo de como se faz, em detrimento desse mau exemplo, né, de como não se faz. Parece coisa ingênua, mas às vezes a questão passa por aí um pouco. Bom, muito obrigado. A gente já deu mais uma rodada. Eu estava pedindo para o José, que está operando, colocar uma questão mais uma questão que foi feita pelo professor Wilson Bittencourt. Eu coloquei aqui no chat, eu não sei se você pode colocar na tela, senão eu poderia ler. Bom, enquanto ele tenta colocar na tela, é uma questão para o professor Olímpio e também para o professor Fabrício. Ele diz, poderia discorrer sobre os variantes retóricos ou as variantes retóricas no texto Gorgias? O Sócrates denuncia uma certa retórica que foge dos limites aceitáveis. Esse problema existe ainda hoje, no âmbito do direito, e que, apesar do tratamento secular, ainda é atual. Como alguém, sabendo o que é justo, age de modo injusto. Talvez mais um problema para o professor Fabrício. Então, eu passo a palavra para o professor Olímpio, e se o professor Fabrício quiser complementar, aí está a questão do nosso querido Wilson Bittencourt. Bom, Wilson, obrigado. A questão muito oportuna. E, evidentemente, o risco do anacronismo é um risco constante nesse tipo de abordagem que eu faço. Mas eu vou dizer,
trata-se do mesmíssimo combate. Quer dizer, o que Sócrates objetava em relação aos seus interlocutores de má-fé, supõe que seja a mesma coisa que a gente deve objetar em relação aos nossos interlocutores, que a gente presume estejam agindo de má-fé. Vale dizer, examinar. Ver para o cara, pô, os termos são justos, né, os pesos estão justos, o uso, né, aí volta a questão do Fabrício, lexical, né? Será que a gente pode admitir a conformação do debate a partir desses termos? Agora, claro, o próprio Sócrates não triunfa na maioria dos casos quando ele está enfrentando esse tipo de interlocutor. Né? O debate contra a Zímaco, eu acho que é paradigmático, né, em relação aos debates que a gente dos quais a gente participa ainda hoje. Então a luta é a mesma, né? Não é a luta, para além de bem e mal no nosso caso, não é a luta do bem contra o mal, mas é a luta da investigação, da skepsis contra a doxa, da skepsis contra o dogma. Quer dizer, tem que reatualizar os termos dessa luta, mas não tem novidade de fundo, assim me parece. Vai lá, Fabrício, emenda aí. Eu fiquei pensando, eu acho, não sei o que vocês acham, mas eu acho que nosso debate entrou dentro de um autor que a gente ainda não citou hoje, né? Mas que, para mim, a tua fala, especialmente, Olímpio, me lembrou muito do Verdades e Formas Jurídicas, do Foucault. Sim, claro. Para mim entrou muito no Verdades e Formas Jurídicas, que é um dos meus, inclusive um texto apresentado no Brasil, né? Um texto que o Foucault apresenta no Brasil, é um dos melhores textos do Foucault. E nesse texto ele faz justamente uma abordagem dessa questão de como a verdade se associa a uma discussão do formalismo, né, e que o próprio formalismo no direito é uma tentativa de domestificar o descontrole da linguagem. Agora, para mim o problema todo aqui nós queremos ainda adotar uma perspectiva mais metafísica para essa discussão, porque se a gente voltar para os gregos, a gente vai acabar nesse problema, mesmo no Aristóteles, né? Não adianta, esse problema da verdade no Aristóteles e da discursividade, ele volta para uma questão metafísica muito forte, que entra nesse paradoxo. No momento que você sabe, vamos até manter localizado, que você sabe a sua verdade, para um grego é inconcebível você não falar a sua verdade, né? Para um ateniense, você sempre vai falar a sua verdade. Bom, a gente não vive a gente vive numa era de cinismo, né? Isso Nietzsche aponta muito bem. Mas o Nietzsche faz o diagnóstico, ele não nos dá o caminho, né? E eu acho que é aí que a gente chega no impasse, em alguma medida. Eu não tenho uma resposta para dar para vocês com relação a isso. Eu acho que a minha resposta é o diagnóstico do problema pós-moderno. Para mim é isso que é o pós-moderno. Bom, nós superamos o poder explicativo das soluções modernas em grande medida. Discordo do Habermas. O Habermas vai dizer a estrutura que nós temos, a estrutura do direito moderno ainda dá conta, porque nós ainda somos modernos. Habermas diz isso para a estrutura da linguagem num mundo que está sendo constituído por Facebook, Twitter, Google, que a informação está circulando da forma como está circulando agora. A tentativa de institucionalização moderna aqui, ela vai entrar em fuso horário, ela vai chegar atrasada, você está usando um bisturi para fazer neurocirurgia, não vai rolar. Né? Não vai dar certo, você vai fazer uma barbeiragem, é o instrumento errado, mas a gente ainda não tem um instrumento, e a gente cai no problema de talvez ter um instrumento quando o problema já for outro, né? A gente está sempre escapando, parece da natureza do momento que a gente está vivendo, que cada vez que a gente entra num marco regulatório, escapou. Né? Escapou o problema, e eu acho que isso é da natureza do pós-modernismo, pelo menos da forma que eu vejo, é do momento onde a gente está, esse mal-estar, né? Agora, infelizmente, gente, na minha perspectiva, para ter resposta aqui, vocês vão ter que perguntar para um teólogo, não para a gente. Então, gente, tem duas questões que foram feitas, que também eu pediria para o José colocar na tela. Eu coloquei aqui, eu só posso colocar no chat privado, mas eu acho que tem relação com o que vocês estavam falando agora, né? Você citou as verdades e as formas jurídicas de Foucault, e a questão do Vic e Zinga, Vic e Zinga, né?
é a seguinte, eu era professor Olímpio, satisfação imensa de escutar professor, pergunto, a verdade das formas jurídicas, um pouco você já falou disso, mas acho que tem uma questão aí um pouco mais pontual. A verdade das formas jurídicas, sua gênese, está na vida dos nossos legisladores? Melhor dizendo, nos valores triunfantes da nossa civilização? Essa seria uma questão que foi colocada há pouco. Eu não sei se você quer retomar e complementar isso. Bom, posso, claro. Bom, primeiro agradeço muito o cumprimento, né? Muito gentil, e retribuo satisfação aqui também. Agora, de novo, né? A gente aprende com o Nietzsche a pensar o tempo longo, né? Ora, valores, como todo mundo bem sabe, né? São de cultivo secular, milenar. De novo, eu volto à solução socrática, que se é um cara que morreu na verdade, principalmente viveu na verdade. Então, o cara, porra, uma bela hora ele foi submetido, ó, você vai desdizer o que você alegou aí, porque senão você vai ser liquidado. Bom, o cara dá um exemplo muito simples, ó, eu vivi desse jeito à vista de todo mundo até hoje, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Quer dizer, se isso é exemplar para o milênio. Quer dizer, não vai ser hoje, né, onde o interesse financeiro governa as atividades em geral, que isso vai florescer. Mas é uma semeadura, né? Muito mais do que uma colheita, a gente tem que cuidar de arar o terreno primeiro. Quer dizer, se vier o Olavo, a gente conversar olhando no olho dele e falar, não, meu amigo, você está de sacanagem. É tão simples quanto isso, velho. Beleza? Perfeito. Gente, agora sim chegou a palavra de ordem, que nós precisamos encerrar o debate, e vejam como tudo rapidamente, através da linguagem, com uma única palavra, nós obedecemos. Era isso um pouco que eu queria problematizar também, né? Eu sei que não dá tempo para isso, mas a gente pode até se integrar na tecnologia, mas há um domínio ali que, claro que se você não se integra, nem percebe, né? Mas integrado nela, você começa a pensar nessas questões, né? Quer dizer, eu estou de mim, contra a favor ou contra nós. Eu ainda não cheguei nessa resposta, mas aproveito sempre que estou nas lives para fazê-la. Como nós estamos encerrando, eu queria passar a palavra para vocês rapidamente, se tiver alguma reflexão final curta ou alguma saudação para ir para o encerramento. Tá? Então, passo a palavra ao professor Olímpio, professor Fabrício, professor André, fiquem à vontade. Eu queria mais uma vez agradecer o convite, né? Foi um prazer te rever, Pablo, conhecer o Fabrício e sempre essa conversa de décadas já, né? Entre mim e Olímpio, que é uma conversa muito boa que eu sempre aprendo mais. Gentileza. Aí não dá soma zero, porque acabo sempre aprendendo um pouquinho mais com o Olímpio. Tá bom? Grande prazer revê-los e conhecê-lo, Fabrício. Muito obrigado. Para seguir na ordem, então, rapidamente, eu queria agradecer muito ao André e ao Olímpio pela gentileza de me ter como interlocutor hoje. Foi um prazer tê-los conhecido. Quero já estender um convite para um encontro presencial o quanto antes. Pablo, muito obrigado pela tua excelente mediação. Queria agradecer ao Inácio, professor Inácio Valentim, pelo convite. Ressaltar sempre que a experiência que eu tive no Instituto Sol Nascente aí em Uambo foi das melhores experiências que eu tive docentes na minha vida. Foi espetacular. O ambiente que o professor Inácio promove aí em Uambo é uma coisa fora de série. Eu aprendi muito com o Inácio. E aprendi muito com todo mundo também aí em Uambo, então é sempre um prazer poder estar em contato com vocês. Espero poder estar sempre, né? E fica mais uma vez o agradecimento pelo excelente, qualificado debate nesses tempos de pandemia. A gente tem que se inventar o tempo todo, mas tem essas oportunidades que talvez em condições normais de temperatura e pressão a gente nunca teria tido. Então, amados que vem para bem, né? Fico muito feliz então por isso. Mais uma vez agradeço a todos, gente. Obrigado, Fabrício. Olímpio.
Você sabe, né, Pablo, Fabrício, que há malas que vão para Belém, né? Assim, não é só males que vêm para bem, não. Bom, em todo caso, eu queria encerrar minha participação com o voto, né, de que o debate tenha sido produtivo para a audiência, né? E eu dei uma olhada no Google Maps, né? Eu vi que ao lado do Centro Politécnico tem uma Igreja Universal e um bar. Na hora que o mundo voltar a ser o que for, a gente encontra no bar. Assim espero. Boa tarde, boa noite. Até. Muito obrigado a todos, aos assistentes, aos ouvintes, aos palestrantes. Eu queria agradecer aos três por esse belo debate. Queria agradecer ao Instituto Superior Politécnico Sol Nascente por organizar o evento, em parceria com o NUPEF, o Núcleo de Extensão e Pesquisa Filosófica da UFRB, coordenado pelo professor Rafael Ferreira e pelo professor Ricardo Andrade, que eles também organizaram o evento junto com o ISPN, ISPSN. E queria, antes de encerrar, dizer que semana que vem nós vamos ter um outro evento do NUPEF, o segundo Encontro Internacional de Estética, chamado Recôncava Intensidade. É um evento de estética da UFRB, organizado pelo GEP, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Estética, que eu coordeno, pelo NUPEF e pela UFRB. O professor Andrei Taparica, nós temos a honra de contar com a presença dele também na quinta-feira, né, uma mesa com o professor Emanuel Soares sobre estética dionisíaca, se bem que tem a apolínea, né, a gente não pode separar as duas, mas continuamos com Nietzsche, e muitas outras mesas e palestras que estão sendo divulgadas nas redes sociais. Eu conto com a presença de vocês e de todos os que estão assistindo. Muito obrigado a todos e nos vemos, né, virtualmente, até poder nos vermos e abraçar pessoalmente. Muito obrigado. Beleza.